Boa noite, bem-vindas ao Pausa Zen, nossos encontros de segunda-feira, acendendo uma velhinha aqui. Peraí, gente, tem um cachorrinho aqui, tudo bem aí? Tudo? Boa noite, bem-vindas ao nosso encontro do Pausa Zen, nossos encontros de segunda-feira aqui no Instagram. Sou Jana Palaoro e eu venho compartilhando aqui com vocês uma prática, uma técnica simples, relaxante, fácil de praticar, que é o Zentangle. Toda segunda-feira trago aqui uma reflexão, uma prática através desta técnica. E já é o nosso 30º encontro, 30ª live do Pausa Zen. Então isso significa que estamos há 30 segundas-feiras aqui juntas, começando a semana, trazendo uma mensagem, uma prática de calma presença, trabalhando concentração. Trabalhando também o nosso músculo da criatividade. E começou de uma forma bem simples, lá no início, trazendo de fato, a minha ideia era compartilhar o que eu pratico aqui, através do Zentangle. Então, de uma forma simples, né? Todo início de semana começo fazendo uma prática, então dedicando alguns minutinhos para essa meditação ativa através dos traços. E lá no início pensei, bom, vou compartilhar, eu já estou parando toda semana esses minutinhos, eu vou compartilhar aqui com quem me acompanha como é que funciona essa pausa que a gente faz com o Zentangle. Então ficou este Pausa Zen. Né? E aí começou simples, trazendo reflexões, trazendo a filosofia dessa prática do Zentangle, trazendo um pouquinho do método, da técnica, o passo a passo, né? Trabalhando juntas aqui, e fomos criando juntas um ritual, então, para praticar essa pausa com o Zentangle, trazendo sempre um chazinho, uma música, né? Que vai nos ajudar a concentrar aqui, trazendo, por que não, uma velhinha, elementos que nos ajudam a ancorar, a trazer a nossa atenção aqui para o momento presente. E um ritual não como algo grandioso, né, uma super cerimônia, não, mas para nos ajudar a fazer destes momentos simples algo mais profundo, algo com mais significado, porque não transformar então esses momentos corriqueiros, momentos cotidianos, em algo de fato sagrado para nós. Então assim foi crescendo esse nosso movimento aqui, esse movimento do Pausa Zen aqui, como um ritual mesmo, como uma cerimônia, né? Então, sempre um chazinho, sempre acompanhadas também das pequenas telinhas. Aqui a gente pratica nas telinhas de 5 por 5 centímetros, é a menor das telinhas que a gente utiliza no Zentangle, que é para praticar, então, num pequeno espaço de tempo, ali em poucos minutinhos, poder fazer essa prática. Então, como eu disse, não precisa ser algo grandioso, algo que demande muito tempo. O objetivo é demonstrar que pode ser simples, que a gente pode incorporar facilmente na nossa rotina, tá? E aí utilizamos materiais super simples. É um pequeno pedaço de papel, é caneta preta, um lápis, grafite, um esfuminho, um cotonete. E é só isso, é tudo que precisamos para trabalhar aqui no Zentangle. E eu vou ver a câmera, que eu quero fazer uma revisão aqui de tudo que vimos. Então, desde o primeiro dos Pausa Zens, eu separei as telinhas para revisarmos juntas. E é bonito fazer esse exercício, então, de perceber a nossa evolução ao longo da caminhada. Então,
Vou virar aqui. Segurem aí que vai balançar um pouquinho. Deixa eu pegar um pouquinho mais de luz aqui para nós. Então, no ritual, a gente organiza a nossa mesa também. Quando a gente organiza fora, então coloca aqui a vela, o chazinho, organiza, limpa a mesa. A gente organiza fora, a gente organiza dentro. É um movimento de duplo sentido, fora e dentro. Então, essa pequena telinha que a gente utiliza. Então, recapitulando aqui um pouquinho do que vimos nestes 30 encontros. Depois me contem quem que tá desde o início aqui acompanhando o Pausa Zen. Então, começou como um convite para um respiro, já no início da semana, né? Então, eu vou ver aqui as últimas que fizemos. Então, aqui essa foi da semana passada. Passando rapidinho aqui por algumas telinhas. Então, foram 30 encontros, poucos minutos de prática. E aí, para uma meditação criativa através dos traços. E aí, como resultado da meditação, nós temos essas pequenas telinhas de 5 por 5 centímetros. E aqui só uma pequena demonstração, revisando um pouquinho do que fizemos nestes encontros. Então, a cada traço, fomos trazendo mais e mais presença, atenção ao momento presente, alinhamos os traços no papel e alinhamos também nossos pensamentos, aquietamos os pensamentos, as emoções. É simples, traços simples, preto e branco. Às vezes trouxemos aqui um pouquinho de cor, ali no Outubro Rosa, né? Vimos algumas telinhas ali coloridas, mas no geral a gente segue aqui na simplicidade, na elegância do preto e branco. Então, recapitulando aqui já lá do inicinho, as primeiras que fizemos, e lá no início do ano, no carnaval, também fizemos algo bem colorido, né? Um momento alegre. É isso. Revisando aqui. Então, essa pausa zen. A pausa com Zentangle. Um momento no início da semana para a gente respirar, alinhar os traços no papel e alinhar também ao mesmo tempo os nossos pensamentos e as nossas emoções. Bom, e hoje nossa 30ª prática aqui. E eu queria demonstrar para vocês que mais importante que sabermos muitos padrões, porque aqui no Zentangle nós desenhamos diferentes padrões, né? Padrões que cada um tem um nome, cada um tem um passo a passo, e através do passo a passo eu fui demonstrando aqui para vocês como era possível desenhar, né? Praticar sem saber desenhar, sem saber ou ter técnicas avançadas de artes ou desenho. Então, mais importante que saber vários, às vezes repetir alguns dos padrões, aqueles que a gente gosta mais, ou os que nos desafiam mais, então para a gente aceitar e enfrentar o desafio, ou alguns que a gente sente que estimulam um pouco mais a nossa concentração, a nossa criatividade. Então, a gente pode ir percebendo os efeitos que cada um dos padrões nos traz e repetir alguns deles. Então, nós temos aqui um book já, né? Praticamente aqui um catálogo bem grande de padrões que podemos repetir. E se por acaso você está chegando aqui agora, perdeu algum dos encontros, as primeiras, todas ficam salvas, tanto aqui no Instagram quanto no meu canal do YouTube. Depois vão todas para lá, então dá para recapitular. E hoje eu pensei de demonstrar para vocês que a gente pode juntar esses padrões, inclusive aqui nessa pequena telinha. Até então, vínhamos praticando um padrão por dia, um padrão por tela. E aqui pensei, então, de escolhi alguns, assim, sem muito pensamento. Vou escolher aqui esses 4 aqui, ó. Estes 4. Na ordem aqui da minha pilha. Então, escolhi
o tipo que fizemos lá em junho, com o tema da leveza. Escolhi aqui o Paradox, que fizemos, acho que foi em junho também, o Flux, o Pokerut. Então a gente sempre vinha, alguns a gente registrou atrás, nem todos. Esse aqui foi em julho, ó, o Flux. Então foram alguns mais antiguinhos. Como é que a gente junta, então, esses padrões numa telinha? Eu vou começar fazendo aqui. Uma moldura aqui, né? A gente sempre começa fazendo os 4 pontinhos, uma linha, conectando e quebrando esse espaço vazio. Então, aqui nós temos essa moldura, essa tela, como um convite. E a gente pode começar sempre trazendo a atenção aqui para o momento presente, seja focando na nossa respiração, seja agradecendo, lembrando algo, alguma experiência que a gente teve, alguma emoção, uma lembrança, algo que nos deixa feliz, que a gente possa agradecer aqui, trabalhando a gratidão. Então, respiramos e vamos para a prática. De agora em diante, tudo a caneta. E eu vou dividir essa telinha aqui na diagonal. Até eu ia fazer a lápis, fazer esse aqui. Bom, ficou uma linha ali, a caneta, não tem problema. Vamos ir... Eu vou refazer aqui, gente. Segura. Me desconcentrei. Vocês viram no início da live que teve um gritinho? Era minha cachorrinha querida. Ela tá machucadinha aqui. E eu me desconcentrei no início da live porque eu fiquei preocupada com ela. Agora tô tentando trazer minha atenção aqui de volta pro papel. Então a gente respira. E a gente traz atenção. Então fizemos a borda e essa divisão então da tela em 4 seções, 4 diferentes áreas que a gente vai preencher com estes padrões, então, que escolhi sem muita escolha. Então peguei ali, abri como se fosse aqui a gente pode fazer umas cartinhas de um jogo, escolher aleatoriamente, ver o que vem pra gente. E eu escolhi essas 4. Se vocês quiserem escolher outras aí, que nós já praticamos, ou que você conheça, além das que praticamos nos últimos encontros, fique à vontade para escolher aí. Então, vou preencher cada uma dessas sessões com um destes padrões. Vou escolher uma sessão e fazer um preenchimento. E você pode escolher aí alguma sessão diferente, tá? Não precisa ser exatamente igual ao meu. E eu vou começar com o... Deixa eu ver. Eu vou começar com o Pokerut. Esse aqui, Pokerut. Então, quem lembra? São os arcos, como se fosse uma hastezinha. Um Czinho ali em cima. Fechando. E a orbe, o círculo em volta. E eu repito. Então, vou preencher uma das sessões aqui com o Pokerut. Ai, posso passar um pouquinho? Pode.
Não precisa ficar perfeitamente dentro do limite aqui, tá? E venho preenchendo. Umas vão estar lá atrás. Sim. Vou girar. Vou preencher a outra seção com o fluxo. E você pode, eu vou preencher essa, mas você pode preencher outra se quiser, tá? Tá, agora recebi uma mensagem aqui do meu marido que a Nina tá bem. Ela se apertou num sofá aqui, não sei como é que ela faz essas coisas, gente, arteira. Ela tá com problema na coluna, a gente tem que cuidar os movimentos e ela não para. Que difícil cuidar esses bichinhos. Ó, e vou preenchendo. Tá ótima? Tá fazendo arte, tá? Obrigada. O Alexandre veio aqui me avisar que ela tá bem, pronto. Já estou bem também. Vamos lá. Então, seguimos aqui fazendo fluxo. As pétalas. Umas maiores, umas menores. Eu posso virar e começar daqui, por que não? Virar, fazer daqui dessa outra quina também. Uns maiores, uns menores. Parece uma ampulheta aqui. Ah, então é isso. Então a gente trabalha calma, a gente trabalha a presença, mas às vezes tem alguns eventos que vão vir, como nuvens no céu. Como nuvens no céu. Pode vir uma ventania. Tirar a nossa atenção. E aí a gente retoma. Porque esse é o exercício que a gente faz aqui. A pausa zen, trabalhar a calma, a presença. Tô fazendo pequenas orbes aqui, ó. Não é pra gente viver eternamente num estado de calma, né? Ali anestesiado. Não é sobre isso. É sobre quando a gente sente que perdeu o centro, a gente encontrar o caminho de volta, né? De volta para o nosso centro, de volta para nós mesmos. E essa toda é o segredo da prática do Zentangle. Então, traz por vez, a gente vai trazendo a nossa atenção aqui, para o presente, esse pequeno pedacinho de papel. Bom, eu vou fazer o preenchimento agora com o Tipple, essas pequenas orbes que nós vamos desenhando uma do ladinho das outras. Fazer mais um fluxo aqui. Invadir um pouco a seção do lado. Ali, não tem problema. E agora essa orbe é como se elas fossem crescendo aqui, saindo de dentro desse desenho aqui do fluxo.
uma bolinha do lado da outra. Sem buscar a perfeição, ok? Não trabalhamos com a busca da perfeição. Ó, vou fazer uma bem no meio aqui, solta ali. Uma do ladinho da outra. Vou preenchendo. Umas menores, umas maiores, fica bonito essa variação. Menor, maior. Então vai respirando. Vai preenchendo a sessão. Então eu tinha me distraído lá no início, eu tinha feito uma linha aqui a caneta, mas o objetivo que eu tinha pensado com a prática, quando a gente faz a linha a lápis, ela se mistura no desenho. Então a gente vai completando as diferentes sessões e a gente não lembra daquele X ali inicial a lápis. Então ele era para ser bem delicado mesmo, como uma corda, uma guia aqui para o nosso desenho, mas que depois ela fosse absorvida pelo desenho, sumindo ali. Bom, preenchemos aqui o primeiro, Polkadot, o Flux, o Tipple. Já praticamos em pausas anteriores, então você pode recapitular a prática de cada um deles. E agora vou preencher a última sessão com o Paradox. E esse aqui é um padrão que ele exige bastante atenção. É muito gostoso ele trabalhar quando a gente sente que a nossa mente está mais dispersa. Então ele favorece muito esse exercício de concentração, porque nos força a trazer toda a atenção para as linhas. Como é que ele funciona? Então eu vou fazer uma linha aqui. E eu vou imaginar que ela vem aqui, passando por baixo de alguns. Esse aqui a gente vai ter que revisar depois o passo a passo. Aqui, vou desenhar ele aqui para mostrar para vocês, porque agora ele vai passar por baixo do desenho. Então, neste triângulo aqui, tá? Eu parto deste vértice e vou até o lado oposto, deixando um espacinho. Então, eu viro, parto deste vértice até o lado oposto, deixando um espacinho. Giro e repito sempre o movimento. Parto deste vértice, vou até o lado oposto, deixando um espacinho. Do vértice ao lado oposto, deixando um espacinho. E vou repetindo. E repito. E repito. E eu posso girar ou não. E eu vou ver o que é mais confortável para minha mão. Tá? Aqui nós fizemos no quadrado. Aqui nós fizemos num triângulo. Que é o que nós temos aqui. Só que ele tá passando por baixo das folhinhas do Flux. Então, daqui, eu vou partir daqui, deste vértice até o lado oposto e deixo um espacinho. Venho até o lado oposto, deixo um espacinho. Então, imagino que tá saindo aqui de baixo, indo até o lado oposto, deixando um espacinho. Venho até o lado oposto, deixando um espacinho. E aqui ele vai passar por baixo, tá lá por baixo, não tô enxergando, tá por baixo da folhinha. Giro. Agora aqui ele já aparece todo o desenho, já saiu todo de baixo ali.
E fica muito bonito fazer o preenchimento aqui por baixo dos pokeruts com fundo preto, dá um contraste. Então, se você quiser me acompanhar e fazer aí também. Quem tá aqui acompanha Zentangle já, tá acostumado a fazer pesquisas, pesquisar padrões, sabe que são inúmeros os padrões de Zentangle, todos lindos. Então é gostoso pesquisar, ver o que as artistas Zentanglers fazem por aí na comunidade mundial. E a gente tem que cuidar apenas para não perder nessas pesquisas um pouco da nossa essência, né? Então no início a gente copia para aprender os movimentos, depois a gente acaba buscando a nossa própria forma de se expressar. E exercícios como esses, como o que eu trouxe hoje aqui, de repente sortear padrões que já conheço aleatoriamente, juntar estes padrões numa mesma tela e ver o que surge. Criando assim uma seção, como aqui o X, aquela diagonal. Posso criar, escolher os padrões e ver o que surge da junção entre eles. Então aqui a gente não está imitando um desenho, copiando, reproduzindo algo. A gente está deixando a nossa criatividade fluir de uma maneira gentil também, porque soltei o controle. Simplesmente escolhi aleatoriamente os padrões, defini uma corda guia lá no início, que foi aquele X, criando as 4 seções. Então, dentro das seções, trouxe aqui os diferentes padrões. Então, vai ser uma tela única, né? Que não tem outra igual. E é um exercício que a gente vai treinando aos pouquinhos. Então, eu queria trazer essa prática como uma sugestão de exercício para vocês fazerem aí também. Já fizemos 30 juntas. Então, se você fez aí as 30, você tem as cartinhas que pode sortear aí também e ver o que surge e como juntar. Em cada sorteio, a possibilidade de uma tela só sua, que ninguém fez outra igual. Criatividade, autenticidade. Então podemos trabalhar com sombra, se quisermos. Colocar um pouco de grafite por baixo aqui do flux, como se essas pétalas estivessem por cima das linhas retas aqui do meu flux. Então essa é uma forma da gente trabalhar criatividade, é um dos objetivos da prática do Zentangle, é estimular a criatividade. E não é só para treinar no papel, para a gente levar para situações da nossa vida também, como resolver os problemas, como tomar as melhores decisões. Então, eu adoro buscar referências, eu falava aqui, né? Adoro pesquisar tudo que os artistas fazem na comunidade no mundo inteiro, são artes lindíssimas. Mas às vezes a gente olha as artes e se compara, e às vezes acha, nossa, será que as minhas são tão bonitas assim? Será que eu sou capaz de fazer algo tão criativo? Então a gente acaba ficando um pouco nessa posição de comparação. E aí tenta imitar, é gostoso, é importante desenhar com os outros pra gente aprender coisas novas. Ok, aprendemos, praticamos junto, reproduzimos. E aí depois como incorporar isso na nossa prática, de forma a estimular nossa criatividade. Então, essa é uma forma. Fazendo estes sorteios. Então aqui eu gosto do Pokerut fazer esses arquinhos como se fossem pequenos sorrisos assim.
Então, se eu compartilhando algo que eu faço aqui. Estudo, aprendo com os outros, adoro, e depois tento trazer isso de uma forma, então, que eu possa explorar algumas possibilidades. E aí não mais numa posição de reproduzir, né, as coisas bonitas, mas de ver o que é que surge da nossa própria expressão. E aqui a gente pode fazer como em algumas das orbes. Fazer um círculo dentro, preencher e deixar uma bolinha branca. Olha esta telinha, que mimosa. Então, quando a gente começa, a gente não imagina como ela vai terminar. A gente começa escolhendo aleatoriamente algumas cartinhas. Então, escolhi 4, dividi aqui. Agora eu vou fazer a caneta só para ficar mais visível aqui na tela. Dividimos em 4 seções, fazendo essas 2 diagonais, criando esse X. E aí, a lápis, ao preencher com os 4 padrões, essa corda inicial se misturou aqui, né? Ela fica escondida por baixo do desenho. Desenhamos as 4, aplicamos sombra. O próximo passo, trazer aqui as nossas iniciais. Porque é a nossa arte e a gente tem que assinar, valorizar o que a gente fez. Podemos virar, colocar aqui a data. Hoje é dia 17 de novembro de 2025, 30º pausa, 30ª pausa Zen. Expandir a nossa criatividade, foi o exercício de hoje, expandir a criatividade a partir do que já praticamos, do que já sabemos, do que vimos de bonito nas nossas referências, nas nossas práticas e nas buscas de referência que a gente faz também. E eu vou virar, vocês me contem, pode me contar o que acharam. Vou virando aqui enquanto isso. Segura, que dá uma balançadinha. Muito bem. Essa luz no meu rosto. Vou ler aqui um pouco os comentários. Boa noite, várias queridas. Tem algumas entanglers aqui que me acompanham desde a primeira pausa Zen, desde o inicinho. As alunas do PQ também. Fabiana, hoje não conseguirei assistir, mas depois assistirei com calma. Ótima semana. Então tá. É isso, fica gravado, gente. Titi, hoje vou observar. Depois eu faço. Gratidão. Oi. Todas queridas aqui. Márcia, ficou lindo. Titi, lindo, Jana. Parabéns, traços amorosos. Obrigada. Rita, muito bom fazer esses tangles. Adorei todos. Então, essa é a nossa telinha. Florida, bem delicada, como a Glair trouxe. Eu estava pensando nessa palavra, Glair, delicado. Né? Então, algo orgânico, ficou orgânico. E eu acho que eu nunca tinha misturado este padrão aqui, o paradoxo, desta forma. Então, vejam, eu gosto muito desse exercício de escolher cartinhas aleatórias aqui com os tangles. Então, todas as práticas, os 30 pausas zens que fizemos,
essas cartinhas. Então podemos embaralhar as cartinhas, definir que quero... Aqui eu fiz uma sessão com X, mas posso escolher que eu vou fazer com 3 sessões, 2, posso só dividir ao meio, uma só das diagonais e 2 padrões, e aí escolho aleatoriamente e vejo o que surge. E surgem combinações que talvez eu não escolheria fazer, né? Mas eu vejo o que vai aparecer aqui e me permito soltar o controle, deixar a criatividade fluir. Então, nós não copiamos. Talvez a gente copie para treinar aqui os padrões, a gente pratica, segue o passo a passo, vê o que outros artistas fazem, aprende, pratica aqui comigo, pratica com outros, né? São inúmeros passo a passo criados do Zentangle. E depois, como trazer isso de uma forma autêntica, autoral, nossa, trabalhando a nossa criatividade. Dessa forma, uma forma que eu sugiro aí vocês praticarem, escolhendo. Então, façam reprise aí das lives do Pausa Zen, tem aqui no Instagram, tem também no YouTube, treinem um por um, como se fossem letras de um alfabeto, e depois a gente escolhe as letras e forma palavras. Essa é um dos segredos para trabalhar o músculo da criatividade. Aí, essa dica de escolher uns tiles para ir surgindo e soltando a criatividade é genial, fica bem pessoal. É bonito, né, Ieda? É difícil ter outro igual, porque a forma que a gente vai escolher dividir as sessões e os padrões que vão surgir ali do sorteio, talvez alguma de coincidência de outra pessoa, outro artista escolher os mesmos, nas mesmas posições, mas se vocês escolherem uma posição diferente, já vai ficar diferente da minha telinha. Se vocês também fizeram o X aí, mas colocaram em diferentes sessões os padrões, já dá uma arte diferente, né? E um resultado surpreendente. É sempre surpreendente o Zentangle. Eu adoro. Então, gostaram dessa sugestão de criatividade, de trabalhar a criatividade? Pensei de deixar ela agora nesta 30º encontro do Pausa Zen, porque aqui nós estamos completando um ciclo, foram 30 lives. E o Pausa Zen vai fazer uma pausa, gente. Tô saindo em viagem essa semana, então vou fazer uma pausa para um descanso, que todos os rituais, as cerimônias também precisam de uma pausa para se fortalecer, para voltar, né, com mais energia, com mais ideias. Então, o Pausa Zen fará uma pausa, saio em viagem amanhã, fico umas semaninhas fora, então acompanhem por aqui as novidades, vou trazer quando a gente vai retomar, né, retomar aqui os encontros do Pausa Zen. Estou estudando alguns formatos, algumas novidades para ir trazendo também, então fiquem acompanhando que eu vou divulgar tudo direitinho aqui para vocês, certo? Adorei, amei, vamos sentir saudades, boa viagem, obrigada, pratiquem, façam bastante esse exercício, então dividam em diferentes sessões, pratiquem os padrões em telinhas individuais e depois juntem. E se praticarem aí, me mandem, me marquem, me mandem no direct, compartilhem, que eu adoro acompanhar tudo que vocês fazem, certo? Então, tá. Concluímos 30 lives, 30 segundas-feiras juntas. Quanta coisa bonita a gente fez. Eu adorei todos esses encontros. E é uma alegria grande colocar aqui na mesa e ver cada traço bonito que fizemos juntas aqui. Cria um bonito mosaico. E se a gente não tivesse começado, se a gente não tivesse dado o primeiro traço, nada dessas bonitezas teríamos. Então, vale a pena dar o passo inicial, vale a pena ir construindo um traço por vez. E é o que eu trago aqui, né? Essa persistência, essa constância de seguir. Não é algo grandioso, não é uma big tela, são pequenos traços em alguns minutinhos que vão fazendo, sim, a diferença.
as pequenas coisas importam e elas têm a sementinha das grandes coisas. Então, até o meu retorno, vou mandando notícias aqui e avisando vocês sobre os próximos passos do Pausa Zen. Melhoras para a Nina, melhoras para a Nina. Obrigada, Suzana, obrigada, Rita. Ela me deu um susto aqui no início da live, gente. Não sei, acho que não tinha muita gente aqui logo que eu abri, ela deu um gritinho, ela se espremeu aqui no sofá. Olha, a gente faz de tudo para cuidar desses bichinhos, cuidando da coluna que tá doente. E eles estão sempre aprontando, mas ela tá bem, foi só um susto, tá bom? Então, beijo, vou lá, vou para as minhas férias, minha viagem e no retorno volto com muitas ideias e coisas bonitas para compartilhar. Até breve, um beijo!